Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta, então, terça-feira, dia 28 de setembro. Nosso Santo Evangelho, nessa 26ª semana do Tempo Comum, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados filhos e filhas, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhamos esse texto e vemos, então, a viagem de Jesus rumo a Jerusalém. Representou também esta viagem uma, podemos dizer, guinada importante nas andanças missionárias de Jesus. Lá se encontrava o centro da religião judaica. O templo com todo o universo que se estabeleceu ao redor dele, especialmente os defensores da lei, os defensores da fé. A aristocracia sacerdotal e outros grupos empenhados aí então em manter viva a tradição religiosa. Entretanto, no correr do seu ministério, Jesus introduziu uma visão totalmente nova de relação com Deus, a partir do ideal do reino que acabou por relativizar ou mesmo invadir, inúmeros elementos da fé tradicional. A prática de Jesus não seguia os padrões, podemos assim dizer, da piedade em voga. De fato, ele não era um revolucionário, demolidor das veneráveis instituições religiosas da época do povo. A novidade aqui de sua ação consistia em viver na qualidade de filho, os elementos da fé judaica de modo radical, ultrapassando o prescrito, então, da letra da lei. A ação de Jesus se pautava pelo espírito que inspirava a fé judaica e há muito havia sido esquecido. Este projeto de vida, porém, era contestado pelas lideranças da época, religiosas, da instituição religiosa da época. E Jesus não tinha dúvida da rejeição que lhe também estava reservada. Não nutria ele ilusões nenhuma a respeito do seu futuro. Porém, não o impediu de seguir adiante no caminho querido pelo seu Pai. Assim, já no início da viagem, Jesus fez a experiência da rejeição no meio deste
povoado de samaritanos. No entanto, assim como os samaritanos que o rejeitaram foram poupados, também o seriam as autoridades de Jerusalém. Olhando o texto de hoje, nós vemos então que Jesus reprova o espírito da intolerância dos seus apóstolos e segue para o lugar de sua morte de livre, espontânea liberdade. Ele assim o faz, pela qual também mostrará o caráter universal e pacífico de toda a obra divina. Olhando o texto sagrado, nós temos a certeza de que Deus, então, ele, nesta liturgia, convida-nos, assim, a rever também os padrões da nossa vida religiosa. Muitas vezes, como estes discípulos, infelizmente ainda tão mesquinho e medíocre, o seu agir dentro da instituição, dentro do grupo, não é? Da comunidade primeira. Às vezes, dentro da nossa comunidade, nós agimos desta forma, intolerante com os próprios de nossa casa, pois às vezes assim desponta um agir diferenciado e às vezes não aprendemos ainda sermos também rejeitados. Queres que desça fogo do céu? É muitas vezes o que trazemos no nosso coração. Este ar de superioridade e ainda queremos a destruição do outro, o diferencial, o diferente de mim, da minha pastoral, do meu movimento, da minha atitude de ação evangelizadora. Muitas vezes necessitamos ainda muito mais de sermos nós por primeiro evangelizados, transformado o nosso coração para que possamos assim transformar. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.